Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Bert Boss, o ativista da vida. Ninguém nasce predestinado ao fracasso ou ao sucesso. São direções tão opostas que exigem de cada um de nós uma escolha efetiva, um destes caminhos apenas. Por vezes, a vida parece-nos madrasta, parece que nos indica a pior das direções. Mas é nessa altura que o caminhante se agiganta e se revolta. É nesta altura que, se necessário, o caminhante decide recuar 2 passos de gigante para avançar um pequeno passo em direção ao rumo certo. Neste pequeno documentário pessoal, intimista e despretensioso, Bert Boss olha pelo retrovisor da vida, revendo um percurso feito de muitos caminhos, todos eles desbravados em 50 anos. Ano a ano, com intensidade, sofrimento, paixão, sorrisos e aventura. Celebrar 50 anos é ter memória e história para contar. É ter amigos que não deixam esquecer. É ter família que nos ajuda a lembrar. Comecemos por um dia frio de janeiro, altura em que uma mãe abnegada andava de esperanças, prestes a dar à luz o primogênito. Haveria de ser batizado com o nome do pai e dos avós, Alberto José Menezes Monteiro de Barros, e mais tarde, em plena juventude, viria a ser reconhecido como Boss, Berto Boss. O primogênito de 5 irmãos, filho de Alberto Monteiro de Barros e de Laura Cândida Pereira de Menezes de Barros, nasceu a 26 de janeiro de 1971, deixando em êxtase o seu pai no extinto Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel. Alberto, foi precisamente há 50 anos, nesta rua, a Rua do Bom Retiro, uma rua super conhecida aqui da cidade de Penafiel, que tu nasceste. É verdade, nasci no número 24, quer dizer, nasci no hospital, mas vivi toda a minha vida até aos 33 anos aqui na Rua do Bom Retiro. E depois, a partir do momento que me casei, mudei de pouso. Esta rua tem um cheiro diferente. Sim, a rua agora perdeu um bocado o seu encanto, porque na altura nós éramos muito miúdos, éramos muitos, éramos crianças, havia muitas crianças, as famílias todas, não é? Perdeu um bocado o encanto porque as pessoas também ficaram mais velhas e acabaram por sair da rua. Umas saíram, outras por idade continuaram, mas os filhos também fizeram o mesmo que eu, não é? Foram para outras paragens dentro da cidade e fora, não é? E é o que aconteceu. Berto, eras do tempo em que se brincava em plena rua. Sim, nós brincávamos aqui, ali este prédio não existia, nós jogávamos futebol de um portão para o outro, ali embaixo. Aqui também a minha vizinha não achava muita piada, mas também jogávamos ali um bocado, treinávamos um bocado as aptidões do handball, porque eu fui jogador de handball do CCC, do Clube de Convívio e Cultura. Todos estes prédios, não as casas antigas, não existiam nesta rua. Esta rua tinha, portanto, estas casas aqui e tinha só casas de um dos lados. Depois, tudo o que apareceu foi depois, foi consequente ali aos anos 80 e 5, por aí fora. Berto, tu sempre foste um miúdo rebelde, digamos. Esta casa também já passou muito contigo. Conta-nos lá essa história de teres deixado os teus pais muito aflitos. Não, aqui em minha casa, eu quando tinha ali uns 4 anos, pá, numa brincadeira de criança, incendiei o quarto a brincar aos bombeiros. Pá. Sempre foste ligado ao fogo, à pirotecnia. agora mais recentemente, né, há 25 anos para cá, mas criei ali um problema grave na altura da minha infância aos meus pais, porque a casa podia ter ardido toda. Por acaso, só ardeu um quarto e uma cozinha, foi a sorte do meio do suficiente para o show. Foi o suficiente para dar preocupações aos meus pais. Mas antes disso já tinhas fugido também do infantário? Sim, na Casa Sagrada Família, eu nunca fui muito preso
a lugares fechados, não é? Sempre fui um homem da natureza, um homem de ar livre. E pronto, a minha mãe na altura colocou-me ali na Casa Sagrada Família, pá, mas eu fugi de lá um dia. É claro que pus toda aquela empregadagem toda em alvoroço. Foram-me encontrar entretanto em casa, graças a Deus, não é? Tinha pelo menos o sentido de orientação de poder chegar a casa. Também não era muito difícil, não é? Mas é claro que foi muito complicado para quem realmente estava a tomar conta de mim, pá, foi... Eu acho que nos dias de hoje haveria um processo, não é? E não era necessário, porque o rebelde era eu, não eram os funcionários, não é? E tudo aconteceu nesta zona aqui de Penafiel. Foi a tua primeira escola, depois a tua escola primária também foi mesmo aqui nesta rua. Estavas perto de tudo. Eu estava no centro, não é? Para o lado esquerdo tinha a Sagrada Família e depois para o lado direito, mais à frente, fui para a escola primária, do primeiro à quarta classe. Quais são as mais importantes memórias que tens da tua infância, daquilo que fazias, dos teus amigos? Porque tu és uma pessoa de fortes amizades e valorizas muitas amizades. Mantens ainda amigos de infância aqui desta rua, desta família que se criou aqui? Mantenho-os todos, como é óbvio, não é? Somos todos amigos. Nós, no fundo, naquele tempo, éramos todos como irmãos. As nossas brincadeiras, as nossas asneiras eram partilhadas. E eu continuo ligado a toda a gente, não é? Infelizmente, nestes últimos anos temos sido fustigados pelos óbitos, não é? Na rua, e eu tenho tido cuidado de estar presente em todos eles, como homenagem e gratidão às pessoas que realmente me viram nascer, às pessoas que ajudaram também a criar-me e a fazer da minha pessoa que sou. Muito cedo, o primogênito começou a desassossegar, ávido de mergulhar na vida e de romper caminhos. Destemido, sentia-se atraído pela aventura. Aos 3 anos fugiu do infantário, casa da Sagrada Família, que frequentava, colocando meio mundo à sua procura por toda a cidade, tendo sido encontrado mais tarde, em casa. Traquina, aventureiro e atraído pelo perigo, tinha apenas 4 anos quando decidiu pegar fogo à casa onde vivia, causando muito transtorno aos seus pais. Alberto, apesar de toda essa rebeldia que te caracterizava e que era uma imagem tua, sempre foste muito ligado à religião e à fé. O que é que esta capela que vemos atrás de nós te diz e qual é o significado que tem na tua vida? Não, a religião, no fundo, eu sou católico apostólico, não é? Cristão, por inércia, não é? Os pais eram, os filhos seguiram o caminho. Esta capela, a Rua do Bom Retiro tinha 2 capelas, tinha esta e tem uma outra no princípio, portanto estava nos princípios da rua haviam estas 2 capelas, e nós na altura da Páscoa pedíamos aqui para o Nosso Senhor dos Passos. Havia uma senhora que nos pedia e nós fazíamos o peditório para o Senhor dos Passos na altura da Páscoa, era muito giro. E mesmo agora ainda pertences à Confraria do Santíssimo Sacramento? Eu estive na Confraria do Santíssimo Sacramento durante alguns anos, durante 4, 5 anos, creio, quando era a altura dos peditórios para o Corpo de Deus, e depois com os anos fui saindo, não é? Saí logo após o 5º ano, creio, mas foi uma aventura muito positiva também, não é? Nós depois damos lugar a outras pessoas. E as festas da cidade, mesmo aqui as do Corpo de Deus, sempre tiveram e têm muito significado para quem vive aqui no núcleo da cidade. Sim, no núcleo, a festa do Corpo de Deus é uma festa da cidade e do concelho, não é? Portanto, as freguesias, inclusive, estão sempre representadas no que é a procissão. O que é que eu te posso dizer? Nós crescemos com o Corpo de Deus, não é? Com o espírito da procissão, com o espírito do significado da vida de Cristo. E continuas a percorrer estas ruas nessa procissão, fazes questão? Sim, eu faço questão, aliás, há uns anos para cá, de engrandecer o que era a nossa procissão. A nossa procissão teve tendência a baixar um bocadinho a sua qualidade em termos de figurantes,
Mas depois nós, como pessoas mais velhas, acho que devemos dar o exemplo, e foi isso que aconteceu. Nós demos o exemplo e a procissão gradualmente foi crescendo e atribuímos e fomos dando a dignidade respectiva ao que é a procissão do Corpo de Deus. Agora, mudando um bocadinho de assunto, esta casa que temos aqui à nossa direita também te traz muitas memórias. Nós paramos aqui e em 2 segundos começaste a rebobinar todo o teu passado e toda a tua infância vividos aqui também nesta casa. É verdade, aqui era a casa do Sr. Coronel. Nós, nas férias grandes, porque antigamente as férias tinham 3 meses, não é? As férias da escola, e vinham os netos do Sr. Coronel, Faria de Abreu, que era um homem espetacular, que Deus o tenha. E então o Bruno e o Nuno, que eram meus amigos e continuam a ser meus amigos. O Bruno já não vejo há alguns anos, mas o Nuno, ainda há coisa de meio ano, estive com ele e mantenho, portanto, o contacto com ele. E com o pai também, e com os tios. Às vezes via aqui os tios e fazia aproximação, mas era aqui que nós brincávamos. Nós tínhamos um terreno aqui atrás da casa que era giríssimo, um terreno com vários socalcos, era desnivelado até lá ao fundo, até lá ao fundo, e então nós vinhamos, brincávamos aqui, era lindíssimo, era, coisas de criança, mas que ficam na memória, que nunca se esquece, não é? Desde o doce de framboesa, que era feita por uma funcionária que o Sr. Coronel tinha, que era uma delícia, e depois todo aquele carinho que o Sr. Coronel e a esposa nos davam, não é? A rua era muito, muito gira, porque tínhamos muita criançada aqui. Posso dizer que esta rua é uma rua comprida, pequena, tem poucas casas, mas nós estaríamos aqui à vontade umas 20 e poucas a 30 crianças. 30 crianças já a fugir para o mais adulto. Nasceste na altura certa, se calhar hoje não tem tantas. Não, hoje não temos crianças aqui. Aliás, eu acho não há criança. Não há crianças. São realidades diferentes. É uma pena porque esta rua tinha muita vida. Então à noite os miúdos, a gente depois de fazer os trabalhos de escola era uma maravilha. Era sempre a brincar. Fazias sempre os trabalhos de escola? Fazia sempre que podia. Às vezes um bocado a custa, nunca fui muito agarrado aos livros. Nunca gostei muito. Realmente é uma posição que me marca desde a minha infância. Mas pronto, lá concluí os anos de escolaridade que tinha que concluir e dei seguimento a outro caminho na minha vida, mais do trabalho, mais da dedicação ao trabalho. Acho que sou mais um homem de obra do que um homem de estudos. Os teus pais de alguma forma tentaram-te impor que estudasses, que ingressasses na faculdade? Sim, é normal os pais fazerem isso aos filhos, não é? Mas os pais aperceberam-se muito cedo que nós estávamos mais traçados para o trabalho. Aliás, eu via mais no trabalho e na forma de eu poder expressar-me a título de mais físico, não é? Havia aí mais o meu futuro. Foi por isso que eu não embredei muito, nem dei muito seguimento aos estudos. Mas hoje a tua mãe sente-se orgulhosa? Sim, é uma mulher orgulhosa do filho que tem, pois com certeza. Concluídos estes 50 anos, todo este histórico, eu acho que é de uma mãe ter orgulho. Enquanto eu tive amigos meus e pessoas que eu conheci que estudaram, nem metade da minha história tem, salvaguarda, no fundo, a consideração de terem estudado e terem atingido também os seus objetivos em termos de canudo, vamos chamá-lo assim. Mas eu trabalhei muito, fiz muitas coisas ao longo da minha vida e a minha escola foi realmente a escola da vida. Eu trabalhei sempre muito, nunca parei, eu trabalhei desde os meus 13 anos. Nas férias escolares eu trabalhava, depois comecei a ganhar gosto pelo dinheiro que ganhava nesses valores, comecei no fundo a canalizar-me para outras ideias e para outros níveis, até que comecei o meu primeiro emprego aos 17 anos. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, a sério mesmo. Passaste também aqui pelas conhecidas mercearias Pedro? Sim, trabalhei no Pedro, logo na minha infância. Foi o meu primeiro trabalho, foi nas mercearias Pedro. E depois, logo a seguir aos meus 16 anos, que eu trabalhei no Pedro, mas entretanto também estive nas escavações de Monte Mozinho, tive 2 anos nas escavações de Monte Mozinho. Nas férias, estamos a falar nas férias grandes, trabalhava para dentro das férias grandes. E depois, logo consequência, quando abriram aqui os supermercados Inô, eu sou da abertura dos supermercados Inô, onde trabalhei durante quase 6 anos.
Alberto, estamos aqui na tua primeira escola, a seguir à Casa da Sagrada Família, a escola onde frequentaste do primeiro ao quarto ano. Neste momento não é uma escola, mas também te traz boas recordações. Claro, traz-me as recordações da minha infância, não é? São recordações que tu nunca mais apagas. Esta escola era fantástica. Nada disto que está aqui era assim, como é óbvio. Isto era um espaço todo em terra. Depois tinha um material para fazer exercícios aqui. A malta fazia aqui os exercícios de escola, no recreio. Jogávamos bola aqui, futebol. Tinha aqui uma árvore, duas, neste caso uma aqui e outra ali, grandes. Eram plátanos. O que é que eu te posso dizer mais? Nós tínhamos também um alçapão onde brincávamos sempre. Escondíamos sempre ao esconde-esconde no alçapão. A escola era interessante porque era toda ela era suspensa e tinha soalho, e por baixo do soalho tinha o lugar onde se guardava a lenha. Então Nosso refúgio. Era o refúgio, era uma brincadeira. Porque antigamente o aquecimento das escolas eram a lenha, não é? Aqueles fogões de lenha tubulares, não é? Onde se carregava o fogão por cima, não é? Por cima com a lenha. Pronto, tive aqui as minhas memórias que ficam, são os meus amigos de sempre, não é? Que ainda continuo a manter os meus amigos, sei perfeitamente os meus amigos de turma. E eu comecei com o professor Fonseca, que era um professor espetacular, no primeiro ano. Ainda te lembras dos teus professores? Lembro perfeitamente. E depois, a minha professora de sempre foi a professora Conceição Pesqueira. Gostavas mais de português, matemáticas, tudo meio? Ora bem, sabes que há um bocadinho... Não de nada. Já te falei, eu não gostava muito de estudos, é uma verdade, mas gostava de tudo. No fundo nós éramos, como todas as crianças, éramos em parte obrigados a perceber, não é? E a estudar. Foi aqui que eu aprendi a ler, foi aqui que eu aprendi a escrever, portanto não vamos nunca esquecer isso, não é? E tive uma professora, o professor Fonseca numa fase inicial, mas depois numa fase posterior, a professora Conceição Pesqueira, que ainda hoje é nossa amiga, é nossa querida, é uma pessoa fantástica, foi sempre uma excelente professora, uma excelente pessoa. Repara, é uma pessoa que se cruza connosco ainda hoje, com a mesma juventude praticamente que tinha no início. É claro que os anos vão passando, mas a pessoa continua a ter essa jovialidade, essa energia. Era uma pessoa impecável. E depois daqui fazemos uma grande viagem que vai ver mais à frente. Sim, depois daqui foi à séria, não é? Que eu era tão rebelde que os meus pais resolveram-me internar, que é mesmo o termo. Internar parece de malucos, mas não, pá, internaram-me porque havia o colégio interno e o colégio externo, e daqui eu parto para Poiás da Régua para ser colocado no colégio interno de Poiás da Régua dos Salesianos. Mas olha, já vamos até lá então. É isso. Feita a quarta classe, os pais decidiram matriculá-lo no Colégio Salesiano, em Poiás da Régua. Foi uma tentativa para colocar um ponto final na rebeldia da criança, mas sem sucesso, porque nem sempre as abençoadas reguadas dos padres ou os sermões repetitivos dos professores serviam para o manter a estudar no colégio. Bem, Alberto, e já estamos precisamente em Poiás da Régua, um sítio que te marcou, que marcou a tua infância. Porquê? Explica-nos, isto aqui era o Colégio Salesianos, um colégio que a partir do teu quarto ano da primária vieste para cá um bocadinho amando dos teus pais. Um bocadinho não, de certeza. Como já te tinha falado, os meus pais, como era uma criança muito rebelde, para amansar um bocado a minha rebeldia, resolveram internar-me, não é? Porque isto é um colégio interno, era um colégio interno na altura, internar-me aqui, pronto, para eu amaciar um bocadinho a minha personalidade. Era um colégio duro e muito rígido, muito ligado também à fé e à religião. Sim, é um colégio cristão, como é óbvio, de salesianos, e é um colégio que tem rigidez, como todos os colégios ligados pronto, à
à parte religiosa, não é? Tem a disciplina, muita disciplina, acima de tudo muita disciplina. A tua vida, enquanto criança e enquanto jovem, mudou radicalmente. Os teus hábitos, o teu dia-a-dia passou a ser completamente diferente aqui. Aqui é o choque de teres uma liberdade completamente diferente da que tinhas e chegares a uma liberdade fechada, não é? Tinhas regras, tinhas disciplina, tinhas hábitos completamente diferentes dos que tinhas em casa. Isto fez-me crescer muito. O miúdo rebelde de rua, como é que reagiu a esta transformação repentina? Numa fase inicial foi difícil aqui os padres terem mão em mim, mas depois, com o decorrer dos meses, principalmente os 3 primeiros meses, foram muito difíceis. Mas depois adaptei-me e tive que, pronto, à terra onde fores ter, faz como vires fazer. E eu cheguei ao Colégio Salesianos, não ia ser uma pessoa completamente diferente, não é? Ia ter que entrar na regra do colégio, e foi o que me aconteceu, embora um bocadinho mais tarde do que o habitual, porque eu era indomável, eu era terrível. Sentiste esta distância com os teus pais porque não os vias todos os dias, nem vivias com eles? Foi uma fase mais complicada? Foi difícil, não é? Estares a viver sobre a alçada dos teus pais, onde a tua mãe é mãe galinha, onde a tua mãe faz tudo, não é? Aqui tens que ser tu a fazer tudo. Só não fazes a parte da alimentação, mas a cama, a limpeza, os estudos, és tudo. És tu que fazes tudo. Tens um apoio ou outro, mas és tu que fazes tudo. Portanto, daí eu ter dito que cresci. Isto foi uma mudança muito, muito grande na minha vida, mas que me ajudou a crescer muito cedo, e desde muito cedo eu comecei a compreender que realmente a vida tinha um sentido se fosse assim, não é? Com a disciplina. Por isso, em tudo na minha vida, até aos dias de hoje, pauta a disciplina. Passados muitos anos, voltamos aqui. Guardaste algum tipo de rancor a este sítio? Não, de forma alguma. Aliás, que eu volto aqui com alguma frequência. Tenho aqui um espaço que eu visito algumas vezes, que é um restaurante de eleição, onde servem aqui um cabrito assado no forno, que é uma delícia. E não só por causa disso, não é? Eu acho que é uma mais-valia para também me fazer vir aqui. Eu continuo a ter o contacto com algumas pessoas com quem eu frequentei no colégio, que é o caso do António Ribeiro, que era daqui da Galafura, e hoje, por incrível que pareça, é o diretor ou uma das pessoas que está responsável aqui pelo Colégio Salesianos, que já não é o Colégio Salesianos, é uma associação, assim como uma senhora que cuidava de nós aqui no colégio, que também estava na parte da cozinha, que era a Dadinha, que mora aqui em Poiás da Régua. São pessoas que eu vou mantendo contacto. E foi uma fase, acima de tudo, que te fez crescer enquanto pessoa? Claro, com certeza. Foi o ponto de viragem, e eu comecei a ganhar a personalidade muito cedo, e foi o ponto de viragem para toda a pessoa que eu sou hoje. A passagem aqui, no entanto, foi curta. Porquê? A passagem foi curta porque, tu repara, às vezes há passagens curtas que nos marcam muito mais do que passagens longas. Aqui foi curta porque, para além de eu não ter grande aptidão para ser padre, porque isto era um colégio de padres, o diretor, inclusive, disse à minha mãe que seria melhor eu ir para a escola. Não eras muito bem-vindo aqui. Mais ou menos, por umas palavras mais simpáticas, disse à minha mãe que a minha pessoa em si era rebelde demais, e as minhas ideias eram completamente opostas ao que eram portanto, as diretrizes que eles aqui ensinavam. Ideias fora da caixa, sempre foste um bocadinho fora da caixa. É verdade. Sim, mas essas ideias fora da caixa também fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje, não é? Tudo aquilo na vida que tu fazes tem a ver com a moldura que tu tens ao longo da tua vida, da personalidade, e depois tu atinges aquilo que és, não é? No fundo é o que acontece. Há pouco falavas-nos do António, e o António foi um colega de escola teu, que neste momento está aqui à frente desta associação, mas é também um dos exemplos de que as amizades na tua vida perduram, e passados muitos anos continua a ser o António.
É, do teu colega. continua a ser o António, embora ele é o Tosé, não é? Mas eu conheci sempre por António, continuo a chamar António, eu acho que ele não leva a mal. Eu tenho uma boa memória, fico muito contente comigo próprio, porque tenho uma boa memória, eu recordo-me de muitas coisas. E repara, um ano aqui, fidelizei aqui uma pessoa como amigo, volta e meia vou à terra dele, que é aqui ao lado, aquela fura, onde costumo estar muitas vezes com o pai, costumo estar mais vezes até com o pai do que com o filho, mas a verdade é que eu consigo fidelizar estas amizades, e claro que a distância e depois o fazeres outras coisas faz com que se quebrem às vezes a frequência de tu estás com os teus amigos, mas a amizade é uma coisa que perdura, se for boa, perdura por uma vida inteira. E continua tudo igual. Exatamente. Agora, a passear aqui pelos corredores, a estrutura mantém-se quase a mesma, mas há muitas alterações aqui. Sim, tens aí este campo não existia, era um campo em terra, batido. O campo de baixo também não existia, estava tudo a ser trabalhado nessa altura, não é? Eu vim num ano para o colégio em que o colégio estava a sofrer grandes alterações em termos de estrutura exterior, que depois aconteceu após a minha saída. Há pouco estávamos a falar em off e estavas-me a contar um bocadinho daquela que era a vossa rotina diária. Quero que confesses agora para quem nos está a ver essa rotina. A rotina era, como eu te disse, nós saíamos do nosso dormitório, descíamos para o pequeno almoço por volta dessas 8 horas. Depois do pequeno almoço tínhamos missa, porque era missa todos os dias. Nós tínhamos missa e tínhamos terço todos os dias. Rezávamos o terço todos os dias. Portanto, íamos à missa e depois, no final da missa, subíamos para a sala de aulas, onde tínhamos as aulas. O que é que mais gostavas aqui? Se é que... Eu gostava, o que toda a gente gostava da minha idade, gostava de brincar no recreio, jogar à bola, jogava muito à bola, jogava muito futebol. Basicamente era isso. E gostava depois aos domingos, era giro, que nós íamos para um monte que se chama o Monte de Santa Eufémia, creio, e nós íamos para lá, portanto, dar uns passeios, e o meu pai tinha-me oferecido um rádio pequenino, e eu ouvia o relato de Penafiel. Era uma forma de eu estar próximo da minha cidade e do meu clube, enquanto os meus amigos brincavam, eu sentava-me lá e eu ouvia o relato do futebol de Penafiel quando jogava, era muito giro. E mantinhas assim essa proximidade com os teus? Mantinha a proximidade, mantinha-me informado acima de tudo. Ainda te lembras dos padres? Quais eram os mais acessíveis, os mais rudes contigo? Ainda havia, naquela altura era a altura das reguadas. Se eu, com menos do dobro de idade, assistia às reguadas, portanto tu assististe muito mais. Eu assisti, claro, apanhei muitos puxões de orelhas. Aqui não se davam reguadas, eram puxões de orelhas e umas boas chapadas, umas boas cachaçadas. Que é mesmo o termo. Não, tínhamos aqui padres, os padres eram todos porreiros, haviam mais formais e padres menos formais. Depois havia os estagiários eram duros, os estagiários geralmente eram os mais duros. Ainda não eram padres, não é? Quer dizer, eram padres, estagiários, eram eu posso dizer que eram maus, eram mauzinhos. Fica-me aqui o Padre António, acho que foi um padre transversal a todos nós. Era uma pessoa muito boa, era uma pessoa muito meiga, era uma pessoa que nos informava e que nos dava bons conselhos. Os outros padres eram mais rígidos, eram diferentes. Pronto, tem que haver um pouco de tudo, que é para haver equilíbrio e para a gente perceber o que é o bom e o mau, não é? Tudo na vida. Quando foste embora daqui, qual foi o sentimento predominante? Ainda te lembras da viagem com os teus pais para casa? O que é que sentias aí? Não, eu lembro-me um pouco de tudo. Olha, lembro-me no princípio era muito difícil ver os meus pais partir. Eu nos dois primeiros dias da semana chorava baba e rainha. Eu inclusive tinha um papelzinho, uma folha onde eu punha os números e consoante iam passando os dias eu ia cortando o número do dia, percebes? Às vezes deixava passar uma semana para cortar 7 ou 8 ou 10 números, era engraçado.
Em relação à saída, a saída foi fácil, no fundo levei alguma nostalgia, alguma tristeza, porque depois tu acabas por fidelizar amigos e também fica essas amizades, ficam essas tristezas de pessoas que ficam para trás, não é? E depois daqui, deste colégio, foste para a escola secundária de Penafiel. Penafiel. Sim, fui ao ciclo, um ano ao ciclo preparatório de Penafiel e depois, por consequência, à escola secundária. Nós já lá vamos. Claro. Alberto passou a frequentar a escola secundária de Penafiel, mas o rapaz não queria nada com a literatura, nem com as ciências. Aos 13 anos, as férias escolares foram passadas a trabalhar no supermercado Pedro, seguindo-se as escavações do Monte Mozinho. E mais tarde, aos 17 anos, no supermercado Inô. Ganhar dinheiro e lutar por uma vida melhor e independente é agora o objetivo da vida. Ainda adolescente, descobre pela mão de um vizinho e seu amigo Zé Pinto a banda Led Zeppelin e torna-se fã incondicional do quarteto britânico. E tal como a canção Black Dog, Berto Boss tinha o coração em chamas e olhos que brilham, vermelhos ardentes de sonhos. Acordou para a paixão da música metálica e mergulhou, de corpo e alma, nos caminhos poderosos do heavy metal. Na idade das descobertas, Berto olhava para o espelho com mais cuidado e aos 15 anos começou a produzir a sua imagem com um look irreverente que sempre pautou a sua personalidade. O cabelo comprido, a trança loira, esguia e reluzente, a cair-lhe pelas costas, tornar-se-ia na imagem de marca durante 20 anos. É precisamente nesta idade que nasce a identidade Berto Boss. Na escola secundária promove uma lista candidata à liderança da Associação de Estudantes, denominada HM, as iniciais de Heavy Metal. E nas placas de identificação dos membros da lista, feitas por um amigo, surge em relevo Alberto Barros, Boss. Alberto, passamos agora também por um dos pontos, tanto da cidade de Penafiel, mas um dos pontos marcantes na tua vida, nestes 50 anos, que foi a escola secundária de Penafiel. A escola secundária foi a minha perdição. Foi a escola secundária que me levou a trabalhar. Era porque eu não queria nada com os estudos. Mas tenho boas recordações aqui da escola, porque andei aqui muitos anos. Foi aqui que apareceu o Berto Boss, verdadeiramente, não é? É aqui também onde tu vives a tua adolescência, que por norma a adolescência é aquela fase mais crítica dos jovens e onde tu te tornas o irreverente Berto Boss. Quem é que te apelidou de Berto Boss? Foste tu? Foram os teus amigos no geral? Esta é uma excelente pergunta. O Berto Boss nasce precisamente de nós termos criado uma lista da Associação de Estudantes que se chamava HM, que era as iniciais de Heavy Metal. E então, a partir deste momento, nós estávamos identificados. O meu nome, depois um colega meu fez as placas ao secretário, para o presidente, não sei o que. Eles, no meu nome, colocaram Alberto Barros e por baixo Boss. E a partir daí fiquei o Berto Boss. Eras o boss disto. Era o boss. Não, era o boss da lista. Porque havia gente mais velha, que muitos deles da minha rua, portanto eu fui um bocado acarinhado por essa gente mais velha. E daí fugir um bocadinho àquelas brincadeiras que se faziam aqui que eram terríveis. Não havia bullying antigamente. Levar ao poste. Era tudo natural. Era tudo natural. Ias ao poste e depois punham-te a contar ali o polivalente. O polivalente era contado ao fósforo, quantos fósforos é que dava de uma ponta à outra. E eu passei por isso tudo, graças a Deus, porque tinha os meus amigos, eram os meus padrinhos, portanto safaram-me. Aproveito o nascimento do nome Berto Boss também para falar um bocadinho da tua irreverência, da tua imagem, dessa imagem que tu criaste. Antes não era a barba, era mais uma trancinha. Explica lá essa evolução e se tu sempre foste assim irreverente, quiseste criar propositadamente uma imagem que te diferenciasse dos outros? Sim, não, tu repara, quando tu entras no mundo musical acabas por ir ao encontro das estrelas da música, não é? E depois, quando tu começas a ganhar conhecimento, acabas por criar a tua própria imagem. E a tua própria imagem, no fundo, ela vai evoluindo consoante o decorrer dos tempos.
porque eu nunca fui sempre a mesma pessoa, tive cabelo comprido, depois entretanto, porque o cabelo era muito grosso, era encaracolado, eu comecei a fazer trança, entretanto comecei a perder um bocadinho mais de cabelo e cortei a trança já há alguns anos, há um ano atrás, não é? Então eu tive trança, tive cabelo comprido durante 30 anos e usei trança durante 20, portanto repara, depois a barba eu tive sempre barba, umas vezes mais curta, outras mais comprida, depois com a situação do corpo de Deus, portanto fazer a imagem do Cristo, não é? Criar a imagem do Cristo na procissão na última ceia, não é? No quadro da última ceia, acabei por adotar a barba comprida. Portanto, há aqui toda uma ligação na tua vida, à tua imagem também. Exatamente. Tem tudo uma ligação, como eu disse. Tu, consoante vais evoluindo, portanto, os caminhos vão-te levando e também te transformam a imagem. E achas também que é essa imagem estética que te caracteriza de certo modo, que as pessoas te conhecem por tu seres assim desde cedo? Sem dúvida, eu sempre tive uma imagem irreverente, transmiti sempre este espírito assim alegre, este espírito, para quem me conhece já sabe que é natural em mim. Os teus amigos gozavam com essa imagem ou achavam piada? Não, os meus amigos nunca criticaram a imagem. É claro que na altura, tu sabes que ter cabelo comprido e barba é um bocado, portanto, canalizar-te para outros mundos, não é? Estamos a falar de drogas, disto, daquilo, é complicado, não é? Como é óbvio. Mas eu sempre superei, sempre prevaleceu a minha maneira de ser, a minha imagem. Os meus pais também tiveram uma raiz importante na minha forma de estar, não é? Porque nunca me criticaram, sempre me apoiaram. Isso também me deu força para eu levar a cabo aquilo que sou, não é? A imagem e a pessoa que sou. É um bocadinho o fortalecimento da tua personalidade. Foi a tua personalidade também que te ajudou a conquistar coisas por aí fora na tua vida e não a tua imagem que poderia estar associada a um certo estereótipo. Sim, não, exatamente. Eu sempre pautei por ter uma imagem forte, sim, mas ter sempre também uma boa conduta associada à minha imagem. Portanto, a personalidade faz muito a pessoa que tu és, não é? Se tu tiveres uma personalidade vincada, não é só teres uma imagem e depois não teres personalidade nenhuma. Eu tinha uma personalidade e era vincada, sempre foi. Até aos dias de hoje, e graças a Deus que assim é. Quem trabalha contigo sabe que tu és perfeccionista. Gostas de ter tudo muito direitinho, muito perfeitinho. Já o eras aqui? Sim. Foi crescendo conforme os tempos? Foi crescendo. O perfeccionista praticamente nasce contigo, não é? Sim. Tem a ver com os pais, como é que os pais são, como é que não são, e tudo a partir daí cria essa perfeição. E depois, pronto, a perfeição vai ao encontro de cada pessoa, não é? Há pessoas que são perfeccionistas, mas não são tão picuinhas. Eu sou um bocado perfeccionista, mas sou mais picuinhas. São feitios, os feitios são todos diferentes, não é? E o teu feitio, a tua personalidade, também se deve muito a esta fase que passaste aqui, ou não? Não, sim, tudo ajuda a construir o que é a tua personalidade. Eu aqui era um bocado rebelde, faltava muito às aulas, arranjava sempre subterfúgios para faltar às aulas. O meu problema nunca foi mais eu não gostar de estudar, porque eu nunca fui uma pessoa, era desinteressado, mas sempre uma pessoa inteligente. Eu considerei-me sempre uma pessoa muito inteligente. Aliás, que na minha vida, essa inteligência aliada à minha forma de estar e de trabalhar é que me levou ao sucesso. Berto recorda com muita alegria a jam session de guitarra elétrica, um improviso musical que fez com o seu amigo Manuel Toga, guitarrista dos Morgue, e que deixou completamente ao rubro o público que encheu o polivalente da escola secundária de Penafiel. Em 1987 e 1988, foi convidado para fazer um programa na Rádio Clube Penafiel, de nome Punhos de Ferro. Programa de fortes decibéis agudos e graves, a rodar sempre em 33 rotações, soltando as mais estridentes notas das guitarras em distorção e das suas baterias em ebulição. Perto de todas as vivências passadas aqui na Escola Secundária de Penafiel, qual é a tua preferida, a que recordas com mais carinho? Há muitas, desde o futebol, não é? Que eu gostava muito, tinha aí os meus colegas, tínhamos as equipas de futebol. Eu fui 2 vezes campeão aqui da escola com as equipas de futebol, 3 vezes.
E depois uma outra parte mais ligada ao heavy metal, que eu tocava guitarra, e fizemos aqui um espetáculo, eu e um amigo meu que tinha uma banda no Porto, que era o Manel Toga. Fizemos aqui um espetáculo aqui no Polivalente da escola secundária, para que enchemos o Polivalente, só os dois a fazer uma jam session de guitarra, com os amplificadores, um ruído tremendo, o pessoal todo a curtir ali, uma loucura total, era uma novidade para as outras pessoas, que aquilo apanhou as pessoas de surpresa. O presidente do Conselho Diretivo foi porreiro, deixou-nos fazer isso, mas na realidade eu tenho registros disso em fotos, e principalmente em fotos, e onde se vê o pavilhão cheio, pá, tivemos ali meia hora a dar um concerto só de guitarras, era só destruição aquilo, era uma loucura, mas a destruição levava as pessoas à curiosidade, porque era novidade, percebes? Foi muito engraçado, e é um momento que eu recordo ainda hoje, com muito saudosismo, e depois vou ver as fotografias, mostro ao pessoal, e o pessoal lembra-se perfeitamente disso, foi fantástico. Eu tinha cerca de 21 anos, 21 ou 22 anos, já não andava aqui na escola, mas fui convidado por uma lista que era, no fundo, discípula da lista HM, que era uma lista que se chamava... Que era a vossa continuação. Que era a continuação, que deu a continuação para uma lista que era a WC. Engraçado. E agora, a lista atual destes miúdos que têm ganho é a QO. Portanto, tu imagina... Eu não sei se neste momento, 2021, 2022, se ainda é, mas eu vivi no tempo da QO, e o meu irmão, que é mais velho que eu, também. É engraçado que... Do HMWC QO. A lista, nós podemos dizer que a QO nasce precisamente do início da HM, que depois deu origem à WC, e por consequência, imagina, o decorrer dos anos, à QO. Portanto, muito engraçado. Era o pessoal mais irreverente, é que tinham as listas, ao princípio as nossas listas nunca ganhavam, mas concorriam, e depois a malta começou, isto é engraçado, foi-se ajustando para o que era. Só a perceber que com essas listas havia festa garantida. Claro, festa e novidade. Coisas diferentes. Completamente. Além da música no coração, a paixão de uma vida, Berto foi atleta de handball do Clube Convívio e Cultura do Calvário, CCC, sagrando-se campeão regional de júniores em 1987, com 16 anos de idade. Foi ainda fundador da claque de futebol Rubros Negros do Futebol Clube de Penafiel e também da claque de handball a Juve CCC. Mas a música continuava a ser o seu desígnio. Com 16 anos, já alugava autocarros para levar a malta da pesada a assistir a concertos de heavy metal em Lisboa. O início dos anos 90 é o ponto de partida para a realização de espetáculos. Organizou 9 edições do Festival de Heavy Metal em Penafiel, conhecido por Festival Ultra Brutal. Um festival que agitou a calmaria da velha urbe e fez de Penafiel a capital do heavy metal nacional. Em dias de festival, multidões de forasteiros vestidos de negro, roupas adornadas de correntes soltas, putos com grandes cabeleiras e penteados agressivos. Pareciam formigas em direção ao santuário do heavy metal para adorar os espetáculos do Boss. A cidade estremecia de espanto e vibrava ao ver os forasteiros exóticos aos bandos a desfilar pelas ruas. Alberto, foi precisamente nos anos 90, ainda não era eu nascida, que tudo começou, estas andanças, digamos, no que diz respeito a heavy metal. Uma paixão que tiveste desde muito cedo. Sim, desde os meus 13 anos, sensivelmente. Foi quando eu, no fundo, floresci para o heavy metal, com uma música apresentada por um amigo meu, Black Dog, dos Led Zeppelin, e estamos precisamente no lugar onde tinha a Adega das Lajes, aqui em Penafiel. Praticamente a porta seria mais ou menos atrás de mim, para aí uns 2 metros, onde começou tudo em termos do que era o Festival de Heavy Metal de Penafiel, depois, a posterior, o Festival Ultra Brutal. Um festival que teve algumas edições. Teve 9 edições, portanto, roubou-me 9 anos, no bom sentido da palavra, da minha vida. Foram realmente anos maravilhosos. Foi onde tudo começou, onde eu aprendi a ter mais, digamos, responsabilidade. Uma organização de um evento é sempre motivo de muita responsabilidade. Tinhas que idade, mais ou menos, nessa? Desculpa, tinha 19 anos.
tinha 19 anos, comecei com 19 anos, acho que comecei numa idade boa. Sais ali dos 18 e começas a florescer para a vida. Foi a idade em que tu começaste desde muito cedo a ser um empreendedor e uma pessoa que organizava autocarros para levar pessoal a festivais. Geralmente e antigamente os festivais e os concertos eram todos em Lisboa. Havia um ou outro esporadicamente aqui no Porto, no pavilhão Infante Sagres, mas depois as grandes bandas faziam turnê e paravam em Lisboa, não faziam Porto de Lisboa, também devido à distância que havia entre uma cidade e outra, e então eles optavam mais pela cidade da capital, que acabava por mobilizar mais pessoas, e então eu agariava aqui um número que começou depois a ser grande. Primeiro começámos com autocarros de 52 lugares, e depois começamos a fazer excursões de três excursões, com autocarros de 2 pisos. Nós levávamos às vezes para Lisboa às 180 pessoas. Foi o facto também desse tipo de festivais ser muito organizado no centro e sul do país que te fez organizar o teu próprio festival aqui, para conseguir agregar as pessoas e os fãs de heavy metal que existiam aqui pela região e pelas redondezas para virem até Penafiel. Sim, tu repara, como era muito central, então eu descentralizei um bocado, não é? E foi precisamente aos meus 15 anos, quando eu comecei a organizar, imagina com 15 anos, organizar autocarros para irmos para Lisboa, para Cascais, deixava logo a minha mãe em saltos. Com o coração aos saltos, mas ela lá me deixava, ela sabia que eu, para além de um bocado maluco, eu era muito mandado para a frente, tinha muita responsabilidade, então começámos a partir daí, e depois quando eu começo a angariar esse número de pessoas, quando nós atingimos 220 pessoas ao mesmo tempo a levar daqui de cima para baixo, nós tínhamos aqui muitos contactos, o que fez com que eu desse um passo em frente para os festivais. Achava que Penafiel era muito central e que poderíamos angariar aqui pessoas desde o Porto, desde de Guimarães, de Vila Real, que era o que acontecia de Braga, para além de todas estas terras aqui do Val de Sousa, não é? Porque foram consequência, não é? De tudo que é o Festival do Heavy Metal de Penafiel. A primeira edição foi um sucesso, foi tremendo sucesso da primeira edição, que nós num ano organizámos logo um segundo. Porquê? Porque nós iniciámos isto em 1992 e então, para darmos a continuidade dos anos 90, para termos ali 91, 92, fizemos 2 edições em 1992. Por isso também que és muito apaixonado pelos anos 80, 90. Também, eu nasci em 71. Automaticamente eu sou um bocado levado pela mão dos meus primos a gostar de música, e a partir desse levar de mão, não é, pelos meus primos, com as músicas que eles ouviam, eu começo a desenvolver o gosto, como todas as pessoas. Eu acho que todas as pessoas nascidas na minha idade, independentemente depois de terem percorrido outras áreas musicais e gostarem um pouco de tudo, começaram a gostar do mesmo que eu. As bandas que eram habituais naquela altura, os Rolling Stones, os AC/DC, os Scorpions. Aquelas bandas imortais. E passaram por cá também, por Penafiel, artistas de renome e bandas de êxito. Nós fomos pioneiros nos festivais de heavy metal, conseguimos, portanto, criar um mapa no Portugal diferente do que era só o mapa Porto-Lisboa. Começámos portanto, a abrir o mapa para outras cidades, e com isso começámos a trazer também aqui, principalmente a Penafiel, as maiores bandas de heavy metal underground na altura. Nós trouxemos bandas brutais, nós chegámos a ter aqui festivais com 28 bandas, onde trouxemos bandas de toda a parte do mundo, desde a República Checa, desde a Suécia, desde a Inglaterra, França, de todo lado. Nós nisso fomos pioneiros, conseguimos imortalizar a cidade como a capital nacional do heavy metal. E também a MTV na altura não existia MTV Portugal, a MTV mesmo ter-te dado um destaque enormíssimo devido a estes festivais organizados. Sim, nós pela mão da Vanessa Warwick, que era a senhora da MTV para a música pesada, que tinha
um programa muito conceituado que era o Headbangers Ball. Fez-me uma abordagem sobre um festival que eu criei aqui em 1994 com 2 dias, onde trouxe grandes bandas de renome, trouxe realmente as bandas do palco secundário do maior festival na altura de heavy metal, que era o Dynamo Open Air na Holanda, e eu trouxe para cá, para Penafiel, todo o cartaz que nós tínhamos do palco secundário para o festival. Portanto, nós fizemos um palco principal com o palco secundário, imagina, do maior festival de heavy metal que era considerado na altura do mundo. E a partir daí surgiu também este teu lado ligado ao mundo artístico. Também. Depois tudo são... Se desenrolou. Tudo, repara, é como uma avalanche, não é? A neve vem e consoante vai levando, vai sempre crescendo. Foi como aconteceu um bocado comigo, não é? A parte da música depois abriu-me portas para outros caminhos, das artes, dos artistas, dos eventos. Portanto, um bocado... Eu tenho 50 anos e toda a minha vida fiz aquilo que fiz. Não andei aqui saltimbanco, andei muito direto àquilo que desenvolvi anteriormente. E aquilo que gostavas. Alberto, qual é a tua música de eleição, se é que consegues escolher uma? A música da tua vida? É muito difícil escolheres uma música da vida. Se tu... Quando somos apaixonados por música é muito difícil. Se há uma música que marca realmente toda esta viragem é a Black Dog, não é? Dos Led Zeppelin. Depois tudo o resto são conhecimentos, é o reconhecimento, é o descobrir, é a descoberta. Boss contratou inúmeras bandas nacionais e internacionais. Foram 9 anos de frenesim. Por alturas dos festivais, Penafiel era motivo de notícia nos principais jornais nacionais. A cidade era invadida pelos amantes da música pesada, os metálicos, os punks, os góticos, traziam novidade a uma cidade conservadora e tradicional. Entre festivais e concertos, Berto Boss nunca parou. Organizava eventos com bandas internacionais, das quais se destacaram os Cradle of Filth, os Cannibal Corpse, Hypocrisy, Grave, entre outros. Realizou turnês nacionais com o Sea Sick Pirates, Hayward Child e Tyla. Com espetáculos no Porto, Leiria, Penafiel, Vila Nova Famalicão e Covilhã. Um destes espetáculos, em 1993, com uma banda inglesa Benediction, em Penafiel, teve direito à gravação do videoclipe da música, The Grotesque. Em 1994, Boss conseguiu a proeza de cativar o prestigiado programa Headbangers Ball, apresentado pela inconfundível Vanessa Warwick. Foi um caso inédito por ser a primeira pessoa em Portugal a ter um direto no mais conceituado canal internacional de música, MTV Music Television. Berto Boss realizou também 2 edições do Festival Santuário de Rock, junto às escadas do Sameiro. Aos 23 anos foi animador sociocultural da Câmara Municipal de Penafiel e, por esta altura, funda o Clube de Patinagem de Penafiel, atualmente intitulado ADP. Boss é conhecido ainda por ter gerido os mais importantes espaços da movida penafidelense. Os bares carismáticos como Momentos Bar, A Voz e Influenza, Bliss Café Lounge e Sky Lounge. Em Felgueiras, geriu o café-concerto Alambique e no Porto, o bar Foz Brasil. Aos 30 anos, Boss tem a primeira irremediável derrota. Perdeu para sempre o pai, tornando-se agora ele próprio o homem da casa. Berto viveu 33 anos com a família na Rua do Bom Retiro, em Penafiel, desde que nasceu até ao seu casamento com Cristina Faria, que haveria de se revelar a companheira e confidente, um suporte de serenidade e compreensão para a vida. Berto Boss se perdeu a conta às vezes que falou com o luar e quantas vezes abraçou o alvorecer. A noite, longa e profunda, corre-lhe no sangue e na alma há mais de 30 anos. Foi gerente, relações públicas, empresário, manager. Destacou-se por implantar a pirotecnia interior e efeitos especiais nas festas e eventos em discotecas e bares de todo o país. E continua, nos dias de hoje, como colaborador da prestigiada empresa GJR Pirotecnia S.A. A partir dos seus 30 anos, Berto Boss afirma-se como um profissional de eventos, pelo seu caráter e profissionalismo exímio, de um olhar vivo e sorriso rasgado.
sempre de mão aberta à saudação, características que cimentaram a sua imagem. Organizou 3 galas de profissionais da noite, sendo 2 delas no Salão Ouro do Casino Póvoa de Varzim. As galas tinham como objetivo unificar o mundo da noite e discutir assuntos de interesse comum, o que ajudava a fortalecer os laços de amizade do setor do mesmo ramo empresarial, criando assim uma matriz mais forte para o setor. Em 2008, Berto Boss inaugurou o Bliss Café Lounge na sua cidade, um projeto que há muitos anos ansiava. Desejava, legitimamente, ter um negócio próprio na sua terra e conseguiu. Durante quase 9 anos, o Bliss foi, sem dúvida, o projeto mais inovador da cidade, ponto de encontro de gente da terra e de forasteiros de todo o país. Desde 2013, Berto Boss vem realizando o espetáculo de palco Forever 80s, um hino à música e ao modo de vida da geração de 80s e 90s. No seu vasto portfólio de eventos, ainda a destacar a realização da gala All Stars, gala de profissionais da noite de Val de Sousa e Baixo Tâmega, que serve de encontro entre todos os profissionais, pois Berto Boss tem esta vertente de estar sempre com todos os que lhe são queridos. Todos com quem trabalhou, todos com quem passou momentos únicos. A união faz a força e Berto Boss é considerado um pilar. Aprecia também o desporto, sendo o boxe a sua modalidade preferida. A nível social, é confrade da Confraria das Tripas à Moda do Porto e pertenceu à Confraria do Santíssimo Sacramento. Nesta confraria, muito trabalhou para as festas da cidade. Desde há 10 anos que integra como figurante a ancestral procissão do Corpus Christi, encenando Cristo no quadro da última ceia com os apóstolos. Celebrar 50 anos de vida é ter memória e histórias para contar. Alberto José Menezes Monteiro de Barros nasceu em Penafiel e é mais conhecido por Berto Boss. Vamos descobrir se tem nele todos os sonhos do mundo. Alberto, já estivemos em vários pontos da tua infância e juventude, entre Penafiel e Poiares da Régua. Voltamos novamente a Penafiel e é aqui nesta belíssima casa do Instituto Plural do Interior que te pergunto qual é a importância da família e do lar para ti. É uma pergunta. A família, eu creio que para qualquer ser humano, pelo menos para mim, é os alicerces, não é? Da vida. O lar é o teu pouso seguro. Sendo a família um pilar tão importante na tua vida e para ti, a vida acabou por ser madrasta a certa altura, quando perdeste um dos teus alicerces, o teu pai. Sim, claro que foi um momento em que houve uma reflexão. Nunca estás à espera de perder um pai com 30 anos. O meu pai faleceu com 58 anos, eu tinha 30, não é? No fundo, tive que ser depois o chefe de casal da família, não é? Tive que estar ali com mais... Somos 5 irmãos, não é? E a minha mãe, portanto, foi difícil, mas são estas coisas que nos tornam mais fortes e que nos fazem depois ter outra visão do que é a vida e ajudam-nos na construção do futuro. Teve que haver aí uma readaptação àquilo que era o Alberto? Mudaste em algum aspecto depois dessa perda? Não, tu acabas por ter que ganhar mais maturidade. No fundo, não perdi a essência do Alberto, do Berto, mas ganhei uma maturidade acrescida. Quem é o teu pilar neste momento? O meu pilar é a minha esposa, a Cristina.
Sempre apoiado da minha mãe, não é? A minha mãe, digamos, ainda continua a ser a imperatriz do lar, não é? És o menino da mamã. Não serei um menino da mamã, mas serei sempre filho de uma mãe galinha. E encaras a tua vida como? Eu encaro a minha vida com o máximo positivismo, sempre com uma forma de ver as coisas, não depreciativas, mas sempre ver o lado mau também tem o seu lado bom. É assim que eu levo a minha vida. É um processo difícil de compreender. No fundo fui eu adaptando ao longo dos anos, mas hoje vejo-me uma pessoa com muito mais serenidade, com mais calma. Nem terá a ver muito com teres 50 anos, tem a ver talvez com a vivência que tu tiveste, porque há pessoas que têm 50 anos e que não tiveram nem de longe nem de perto a vida que eu tive em termos de andamento, não é? Eu tive uma vida muito agitada sempre, fui sempre uma pessoa que trabalhei em várias frentes, e isso também fez de mim a pessoa que continuo a ser hoje, não é? E projeta-me para o futuro, daí eu ser uma pessoa tranquila. Estes pontos são sempre favoráveis. Vejo sempre o lado, a parte má, eu tenho sempre uma parte positiva dentro da parte má. E a música acompanhou-te sempre? Nós costumamos dizer que há sempre uma música específica para cada parte da nossa vida, para cada mood, se estamos felizes, se estamos tristes. Isso sempre foi assim contigo também? Sim, a música faz parte, eu creio que a música preenche os espaços vazios e em certas alturas preenche o momento que tu estás a viver. É assim que eu vejo a música. Achas que é uma arte que está a ser cada vez mais banalizada ou nem por isso? A música, portanto, com o decorrer dos anos, eu sou do tempo em que a música era música. Agora não deixa de ser música, mas é mais digital. Nós continuamos a ter grandes artistas individuais, músicos, precisamente, não só músicos de instrumentos, mas também cantores, não é? Mas depois acaba por nos faltar um bocadinho, é um processo que tende talvez a perder-se, não sei, porque o digital está tão atual que por vezes dá-se mais valor a uma coisa que é feita digitalmente do que uma coisa que é feita à mão, não é? Acompanhaste uma das maiores revoluções, não falo do 25 de Abril, da Revolução dos Cravos, mas falo da revolução digital que vivemos. Tu, nos teus 50 anos, conseguiste acompanhar quase desde o início do processo até aos dias de hoje. E falamos de dias em que não vivemos sem tecnologia, Claro. Sem redes sociais, sem internet. Conseguiste acompanhar esse processo ou rejeitaste sempre um bocadinho esse avanço? Desculpa, numa fase inicial foi difícil. Numa fase inicial, para quem compra vinil, acaba por ser difícil adaptar-te ao CD. Ainda hoje mantens o vinil? Sim, ainda hoje mantenho o vinil, mas eu creio que o CD também veio trazer acima de tudo o ocupar menos espaço, não é? A ideia será sempre compactar e o CD veio compactar um bocado o espaço. Mas foi difícil, foi uma situação normal, como qualquer outra pessoa que está habituada a um processo, não é? Que é o comprar os teus vinis e depois ter que obrigatoriamente passar para CD porque não havia material em vinil. Pronto, é basicamente isso. A música é uma linguagem universal, é vibração, é amor, é alegria. São essas vibrações que te movem nos palcos, em cima dos palcos? Sim, se tu te referes portanto, ao elenco Forever 80s, pode-se dizer que sim. As emoções fazem parte, não é? Fazem parte de tudo aquilo que tu vives digamos, com força, não é? Eu vivo com intensidade, automaticamente a emoção faz parte dessa intensidade. Enquanto Alberto, deixamos agora um bocadinho a música, também és muito ligado ao desporto.
E muito daquilo que existe de desporto aqui na cidade de Penafiel se deveu a ti. O ADP, conta-nos um bocadinho essa história. Não, o ADP, atenção, eu sou membro fundador do ADP, fui eu que criei, não o ADP, eu criei o Clube de Patinagem de Penafiel, que depois, já posterior, se veio a chamar ADP, mas sem a minha pessoa. Mas na altura os atletas que foram formados, muitos deles são professores, muitos deles ainda continuam, inclusive o Rui Carneiro, fui eu que o trouxe para cá. Quem olha para ti não diz que és uma pessoa que pratica quase todo o tipo de desporto. Qual é o teu preferido? O meu preferido, eu agora estou muito no boxe, gosto muito do boxe, sempre gostei. É uma forma de nos libertarmos. Também, mas desde que conheci a modalidade, tu com o boxe consegues atingir objetivos, se fores rigoroso, como é óbvio, como tudo é preciso haver rigor e disciplina. E se tu fores realmente rigoroso e disciplinado, no boxe tu consegues atingir mais rapidamente objetivos, em termos corporais, em termos do que é a elegância. E tu gostas muito disso em quase tudo na tua vida? Sim. Da disciplina, Sim. do rigor, da organização. São essas três características que movem a tua forma de estar. Haveriam outras, mas essas três são, digamos, o assento do que é a minha personalidade. O rigor e a disciplina, acima de tudo. Completaste 50 anos este ano e eu sei que tiveste um grande vídeo com mensagens de amigos, muitos amigos. Como é que achas que eles olham para o Berto Voss, para o Alberto? Ora bem, a minha esposa teve aquela tratantagem, não é, de me fazer essa surpresa que foi muito agradável, e poderiam ter sido muitos mais, eu sei disso, mas coitada, ela teve tanto trabalho a colocar 170 amigos a mandar-me mensagens. Foi um vídeo de 3 horas. Foram 2 horas e muito, 2 horas e um pedaço, mas tu estás ali, aquilo é... Quando tu estás a ver esses vídeos de mensagens das pessoas que são tuas amigas, porque elas estão-te a mandar uma mensagem dos 50 anos e estão-te a falar um bocado de ti, acaba por ser... os minutos e as horas passam a correr e tu parece que ficas adito àquela situação, só queres mais. Se viessem mais 3 horas eu estava ali a ver mais 170 amigos. Mas foi muito agradável, porque foram mensagens de pessoas que me dizem muito, que se atravessaram na minha vida e se cruzaram na minha vida, não é? Atravessaram no bom sentido, ao cruzar-se na minha vida, são pessoas que conhecem parte de mim, sabem a minha forma de ser. Daí a Cristina também ter o cuidado de pedir a pessoas que são mais próximas, e muitas outras poderiam ser selecionadas, que não houve uma seleção, houve realmente quem estivesse mais à mão. Mas foi muito agradável, foi bom saber que eu sou aquilo para aquelas pessoas, porque muitas das vezes tu tens amigos e se eles não se expressarem em relação a ti, tu ficas sempre na dúvida. Se não há dúvidas, as pessoas falam, ou as mensagens foram simplesmente de parabéns, ou então tiveram uma mensagem mais de agradecimento da pessoa que eu sou. Isso também te faz-te viver, pelo menos, ou ter vontade para viver mais 50 anos. E há aquele aconchego, aquele calor humano que já perdemos nestes últimos anos pandémicos, digamos, perdemos um bocadinho e sentiste acalorado pelos teus? Logicamente, eu pelo menos como ser humano sou um animal que preciso de convívio, sou um animal de convívio e sem convívio é terrível. Claro que esta pandemia acaba por vir estragar um bocado o conteúdo total da minha festa de 50 anos e depois do que se está a passar realmente no mundo e principalmente no nosso país. Mas isso não deixou não foi motivo para eu deixar de ter vontade de viver e de conviver. Claro, agora a título de curiosidade, já tinhas em mente aquela que seria a grande festa de 50 anos do Berto Voss? Eu digo isto porque as tuas festas de aniversário eram sem dúvida diferentes e fora de caixa, portanto, de certeza que devias estar a guardar algumas surpresas para aqueles que seriam os 50 anos. Os 50 anos iriam ser celebrados de uma forma completamente diferente do que aquelas festas que eu costumo criar,
mas dentro desse contexto, os 50 anos é meio século. E a minha ideia era fazer uma festa para o povo, para os meus amigos, para os meus amigos mais próximos e aqueles que eu já não vejo há muito tempo. Então eu teria que fazer, que eu tinha isso em ideia, de fazer num local que fosse gigante, onde eu colocava ali umas vitelas a assar, onde havia era um arraial, onde haveria... A minha ideia dos 50 anos era mesmo essa. Portanto, quanto mais natural tu fores a dizer, é o que é a realidade, não ando aqui com grandes rodeios, que é... A ideia seria nós termos um espaço gigante, com um palco, onde eu tivesse, portanto, na festa, vivenciasse os meus 50 anos, onde tivesse um pouco de tudo. E como é que tu, passado estes 50 anos, olhas para trás? Olha, olho para trás com o sentimento de dever cumprido. Sentimento de dever cumprido, aquilo que eu me propus consegui concluir, sei lá, tantas coisas que aconteceram que foram importantes e que me formataram no fundo e que me solidificaram para a pessoa que eu sou hoje e sempre numa busca constante de melhorar. A ideia passa muito por aí. E como é que olhas para o futuro? O futuro é um futuro incógnito, com estas pandemias, são coisas que não nos competem. Eu desejo que o futuro seja excelente, que tudo isto passe rápido e que a gente possa voltar à normalidade. Já vivenciaste, Alberto, diversas coisas em vários pontos do mundo, mas de tudo o que tu vivenciaste, o que é que tu mais aprecias na vida? Porque às vezes nós somos pessoas que viajam, que conhecem imensas pessoas diferentes, mas se calhar apreciamos o estar em casa, o estar com os nossos. O que é que tu mais aprecias? Aprecio estar com os nossos, com os meus amigos, com a família, muito com os amigos, acima de tudo. Gosto muito da família, como é óbvio, e faço questão de estar sempre com a família, mas gosto de estar muito com os meus amigos. Gosto de voltar aos locais onde fui feliz, muitas vezes, repito, até em constante... É uma sensação que é sempre simultânea. Isso realmente também é um ponto que te faz viver, voltar sempre aos lugares onde tu te sentes feliz, porque foste feliz, aquilo é bom, percebes? Eu viajei, falaste em viagens, eu viajei muito em algumas partes do mundo. Hoje já ninguém pensa quase em viajar com esta situação de pandemia. Eu conheço parte do continente sul-americano. Quando passamos pelo continente sul-americano falamos de Caraíbas, falamos de Cubas, falamos de México, falamos de Repúblicas Dominicana. Conheço parte da Europa. E há lugares que eu gosto, há lugares que eu volto sempre que posso. Ibiza, por exemplo, é um lugar que eu vou sempre. Havia anos que eu ia 3 vezes por ano a Ibiza. Se não fosses português, eras espanhol. Eu acho, é uma pergunta engraçada. O espanhol pertenceu sempre à minha forma de vida. Portanto, eu falo castelhano fluentemente, não falo portunhol, falo mesmo castelhano, e eu adoro os espanhóis. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que nós seríamos muito melhores, e principalmente o país. Eu só imaginava Portugal fundido a Espanha num país só, como já fomos noutros tempos. Seríamos o país, aqui não interessa só o facto de sermos o país mais rico do mundo, seríamos um país completamente diferente. Uníamos forças em diversas vertentes. Exatamente. Desses momentos felizes todos que estavas a mencionar, qual foi o mais marcante da tua vida? Aquele momento em que tu te lembres do início ao fim e que nunca irás esquecer? Há muitos momentos, há momentos mais tristes. A morte do meu pai foi uma delas. Mas assim, momentos bonitos para o meu casamento, foi fantástico. Lembro-me do princípio ao fim, preparei tudo com muito gosto. Convidei as pessoas que queria. Eu fiz 2 festas numa. Eu tive convidados no meu casamento, com a minha esposa,
ao casamento e depois tive os convidados para a noite. A Cristina é uma mulher muito especial. É especialíssima, mais que especial. Hoje voltaria a casar com ela. E novamente até ao resto da vida. É aquela mulher que tu sabes que vais ter aquele amor que viverá sempre contigo. Falar da Cristina é falar de uma pessoa que está em vias de extinção. Porquê? É difícil hoje em dia, e não desconsiderando as mulheres, é difícil. Nós devemos estimar aquilo que temos, e aquilo que temos é o que temos próximo, a esposa, a família, os pais, os irmãos, os amigos, que são como as plantas. Tu tens que as regar, tens que ser cuidadoso com elas para depois receberes em troca. Então tudo o que eu dou à Cristina, ela dá-me em troca. Chama-se um qui pro quo da coisa. Foi um contrato muito bem feito. Foi um contrato bem feito, foi um contrato excelente, e daí eu assinar por mais uns aninhos. Muito bem. Alberto, como é que tu encaras a vida? Como é que eu encaro a vida? Eu encaro a vida com respeito e responsabilidade, é assim que eu encaro. E com esse brilho nos olhos sempre? Sempre com os brilhos nos olhos. Qual é o teu maior medo? Se perguntares a qualquer pessoa, as pessoas vão te dizer que é morrer. Não é? Não tens medo da morte? Eu não tenho medo da morte porque nós temos que perceber uma coisa. Nós andamos aqui neste mundo. É a lei natural. Eu sou cristão até quando Deus quiser. Portanto, enquanto andamos, há que desfrutar da vida. E destes 50 anos, fazias alguma coisa diferente? Voltavas atrás, se pudesses voltar? Esta pergunta é muito frequente. Se pudesses voltar atrás, mudarias alguma coisa? Ou achas que as coisas acontecem porque têm que acontecer? As coisas acontecem porque têm que acontecer. É claro que haveria coisas que eu não repetiria, como qualquer outra pessoa faria, de certeza absoluta. Mas na primeira pessoa, na minha pessoa neste caso, eu mudaria algumas coisas, obviamente. Mas se calhar retiravas aprendizagens daí muito importantes. Sim, coisas pequenas. Há situações na tua vida que tu passas por elas por capricho, ok? Sim. Há paixões e que tu fazes e depois tu dizes assim, opa, eu fiz isto, mas não era bem isto que eu deveria ter feito. Hoje não repetiria uma coisa ou outra, mas tirava pouca coisa. Se estamos a falar de 2 pontos em 50 anos é muito. Então são poucos. Claro, tudo o resto são as circunstâncias. Consideras-te um ativista da vida? Sou um ativista, sempre ativo. Porquê? Porque eu não paro. Eu estou aqui contigo a falar, Estás a pensar noutras coisas. Estou a pensar noutras coisas. Antes de vir para aqui, possivelmente, até estaria a fazer trabalhos mais bricolagem, dureza. E para te dizer o quê? Que o ser ativista tem a ver com a tua forma de ser, com a forma de estar. E a minha forma de estar na vida eu sou sempre, eu tenho às vezes, sou sério como qualquer outra pessoa, mas eu sou sempre simpático, sempre a rir-me. Os meus amigos ligam-me lixados da cabeça e eu transmito-lhes energia. E às vezes estou a precisar dela para mim e é assim que eu vejo. Vamos embora. Sempre ativo. Preferes sempre dar a tua energia aos outros para vê-los bem? E eu dou muita energia da minha aos meus amigos. Muita, sempre. Vou terminar esta conversa como comecei, com uma frase de Fernando Pessoa. E vou-te questionar se tens em ti todos os sonhos do mundo. Tenho, continuo a sonhar. Sonho que manda a vida e é meio caminho para a realidade. Obrigada. Obrigado. Pode dizer-se que poucos são aqueles que, como Berto Boss, conhecem Portugal de les a les. Além disso, já viajou muito pelo mundo, mas há um lugar que o preenche. Ibiza. Esta ilha balear transmite-lhe muita energia e muita liberdade e bem-estar. Hoje, com 50 anos, Berto Boss tornou-se muito conhecido da comunidade, devido ao seu trabalho, à sua simpatia e à sua honestidade. É um pilar para a sua família
estando sempre presente a ajudar. Ambição, paixão, persistência, saudade, perfeição são adjetivos que definem esta personalidade inovadora e resiliente às adversidades da vida. Comemorar 50 anos é para muitas pessoas o aniversário mais importante, pois significa meio século de vida que apela a um momento de reflexão. Olhar para trás, rever as lições e as etapas vividas, as histórias colecionadas e os desafios enfrentados. Relembrar, reviver e agradecer. Berto Boss é feliz com tudo o que construiu, mas quer sempre mais. E comemorar 50 anos é fazer planos para o amanhã, pois há muita coisa ainda por realizar. Existem conquistas pessoais a serem alcançadas, e uma delas é voltar a realizar o Festival Ultra Brutal em Penafiel, que completa 30 anos em 2022. O sucesso é um caminho que precisa ser construído a cada dia. Berto Boss faz isso com muito esforço e ao longo destes 50 anos é considerado pelas suas gentes porque é forte e destemido. Boss pode ser um clássico, mas é certamente um ativista da vida. Às vezes, a idade também faz aquilo que somos. Novum Canal. Sempre novum, sempre seu.